Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 13ª aula aqui do Excelência em Conservação de Grãos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto, um tema aí que a gente já vem conversando bastante ao longo das últimas aulas. Esse tema sempre está presente, né? A gente sempre acaba voltando nele, né? Porque querendo ou não, tudo que acontece, né, dentro do silo, quando o grão está armazenado e está relacionado à conservação de grãos, está diretamente ligado a esse assunto. Nós vamos falar hoje um pouco então, né, sobre a importância do monitoramento, controle do teor de umidade, né? Nós vamos falar sobre teor de umidade nessa aula. Ô Marcos, mas de novo teor de umidade, de novo teor de umidade. Mas nessa aula nós vamos apresentar alguns cálculos, vamos apresentar alguns conteúdos, alguns métodos, né, de determinação. E espero que essa aula seja bem legal, seja um conteúdo bacana, né? Lembrando sempre, né, não deixe de interagir depois da aula, né, no nosso grupo lá no Telegram, fazer o seu resumo também no relatório, né, pessoal? Então, o assunto dessa aula, o tema de hoje é teor de umidade. Vamos lá para o conteúdo então, pessoal? Muito bem. Falando então, né, sobre teor de umidade, uma das primeiras coisas que a gente precisa então observar quando se vai falar sobre esse assunto é a questão da composição química dos grãos. Vamos colocar uma imagenzinha aí na tela para você poder acompanhar também e você dá uma olhadinha aí, né? Olha só essa imagem aqui na tela. Então, falando aqui do grão de soja, né? Então, o que nós temos ali, né? A composição do soja. 11 a 14%, né, se refere aí à umidade, água, né, que nós temos dentro do grão, então cinzas e minerais. De 18 a 21% é óleo, de 15% carboidratos insolúveis, 15% carboidratos solúveis e de 38 a 42% nós temos proteína. Então essa mais ou menos aí é a composição que nós temos nos grãos de soja. E quando nós falamos em teor de umidade, então nós estamos falando o quê? Da quantidade de água que nós temos dentro desse grão. Como nós vimos na imagenzinha ali, né? Essa quantidade de água, então ela varia aí de 11 a 14%, né? Então quando nós falamos em teor de umidade, nós estamos nos referindo a essa água que a gente também conhece ou a gente denomina como água livre, né? Que está dentro do grão e é essa água que a gente então consegue remover ela, né, através do processo de secagem. Por exemplo, quando o grão passa pelo secador, né, ele é submetido então a uma alta temperatura, né, a baixa umidade relativa, e com isso a gente consegue então extrair essa água de dentro do grão, né, fazendo então a redução do teor de umidade do grão, então, que geralmente chega lá da lavoura do campo, né, com teores aí geralmente próximo a 17, 18%, né, alguma coisa nesse sentido. Então esse grão passa pelo processo de secagem e é reduzido aí a teores aí próximo de 14,5%, 14% para ser armazenado, então, né? Então quando nós falamos em teor de umidade, nós estamos falando então dessa água livre que nós temos dentro do grão que a gente consegue remover. E existe também a água de constituição, que a gente chama, né? Que está ali ligada ao grão e que nós não conseguimos remover. Então o que a gente remove, né, no processo de secagem é então essa água livre que nós temos dentro do grão e que compõe também parte do seu peso. Então, por exemplo, quando nós dizemos assim que o grão está com 14% de teor de umidade, é a mesma coisa que nós dizemos o seguinte: olha, 14% do peso desse grão é água, né? E nós temos aí algumas formas também de calcular então esse teor de umidade, tanto em base úmida, que hoje é o padrão comercial que a gente adota, né? Que a gente trabalha no mercado, e também em base seca. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, como eu vinha falando, né, a gente tem basicamente duas maneiras de determinar o teor de umidade do grão, né? Conforme você pode ver na fórmula que está aí na tela, nós temos então a possibilidade de fazer esse cálculo então em base úmida, onde nós temos ali base úmida igual o peso da água dividido pelo peso total, isso multiplicado por 100. Ou então em base seca, né, onde nós precisamos também ter o peso da água dividido pelo peso da matéria seca multiplicado por 100. Então, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, vamos pegar aí 100 quilos de grão, nós precisamos, para determinar esse teor de umidade, saber então o peso da água que tem dentro desse grão. Nós precisamos determinar então a quantidade de água que tem ali para nós conseguirmos ter então esse teor de umidade em base